É natural no ser humano a sede pelo sagrado. Em todas as culturas deste mundo, nós vemos o ser humano tentando se conectar com o transcendente, com aquele que é mais alto, mais forte, mais sublime do que ele mesmo. Só o fato de você estar aqui nesta noite já mostra que eu estou certo. É porque você crê em Deus e você está buscando algo de Deus para a sua vida. Agora, como que você pode comunicar-se com Deus? Como que Deus se revela? Como que Deus fala com você? Nós temos alguns exemplos na nossa sociedade. Vou começar pela igreja, né? Hoje é muito comum as pessoas dizerem: eu vou buscar uma palavra, eu vou buscar uma revelação. Isto é tão forte na vida das pessoas que nós temos igrejas, né, com demais variados nomes, como essa que está projetada aí, o Templo das Revelações. Esses dias eu estava abastecendo o meu carro e um conversando com o outro, falando sobre negócios, sobre fazer uma viagem, sobre trocar de carro, e ele disse: eu vou buscar a palavra, vamos ver se Deus prepara, eu vou buscar a palavra, vou buscar uma revelação. Nós temos também pessoas na história da igreja que receberam uma nova revelação. Por exemplo, Ellen White, que deu origem então aos primeiros escritos, que pertence hoje à Igreja Adventista, que toma por base também esse livro de uma revelação dessa mulher, Ellen White. Temos também a narrativa dos Mormons, onde o anjo aparece a uma pessoa, e desse livro sai então o livro de Mormon, que é um outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também no esoterismo, no espiritismo, né, os búzios, que de alguma forma as pessoas estão buscando uma revelação do sagrado para a sua vida, né? Nós temos as cartas também, temos também a psicografia. Todas essas formas são formas de buscar uma resposta. Tudo isso nos mostra que essas pessoas estão, na verdade, buscando alguma palavra, uma revelação, alguma explicação. Isso denota que o ser humano tem em si esta sede pelo sagrado. O ser humano tem uma curiosidade profunda das coisas ocultas. E o ser humano, aliado a isso, tem também uma ansiedade excessiva quanto ao futuro, quanto ao que vai acontecer no futuro. E o tema desta noite tem a ver com revelação, exatamente. E vamos ver então o que a Bíblia fala ou diz sobre revelações espirituais. Eu quero trazer o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Eu não vou projetar o texto. Se você tem uma Bíblia perto, você pode abrir. Se você não tem, você pode ouvir com bastante atenção. O texto de Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, pouco antes de Apocalipse. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, Jesus, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto tem a ver com o credo apostólico, né? Jesus ressuscitou, né? E está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar a terra. Queridos, eu estou aqui para dizer nessa noite que à luz deste texto e dentro da fé cristã, ou seja, dentro da fé da igreja, a igreja é uma só, a presbiteriana independente é tão somente uma denominação, assim como temos milhares em nosso país, mas a igreja de Cristo é uma só, é aquela igreja que no toque da última trombeta subirá para se encontrar com o noivo. A igreja é chamada na Bíblia de noiva. Esta fé da igreja é a fé que nós cremos, e nós cremos que hoje Deus se revela e Deus se comunica através do seu Filho. O Filho é a revelação do Pai. Esta é a fé da igreja, esta é a fé bíblica. E na Bíblia, nesse texto que nós lemos, ele diz que antigamente Deus falou por meio dos profetas. Aliás, Deus falou por uma multiplicidade de pessoas, de profetas. E Ele falou de uma forma fragmentada, de uma forma parcial, incompleta, de várias maneiras, por várias pessoas. Ou seja, por meio de pessoas tão humanas e tão limitadas e tão pecadoras quanto nós. Mas nos últimos dias, diz o texto de Hebreus, ou seja, hoje, agora, Ele nos fala por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo. Não é mais de várias maneiras, ou nem de várias pessoas, nem de várias formas, mas apenas de uma maneira, ou de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, o Verbo divino, a palavra divina, se fez carne. Ele se fez humano e Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. João Calvino, um grande teólogo, um dos grandes líderes da Reforma Protestante, ele disse: não há mais razão para ficarmos em dúvidas se devemos ou não esperar alguma nova revelação. Por quê? Porque a revelação máxima, última, completa, definitiva, foi feita nada mais, nada menos através do Filho. E sabendo disso, fico pensando na atitude de muitos crentes hoje. O que eles estão buscando? Projetei aí, né, um título, um nome de uma denominação de igreja, Revelação de Deus, Templo da Revelação. Muitos hoje vão à igreja para buscar uma revelação. Por que existe uma grande rotatividade de pessoas nas igrejas de um modo geral? Porque muitas pessoas passam por aqui e não voltam. Talvez porque não tenhamos esta maneira de ser, essa revelação que as pessoas tanto buscam. Muitos estão na igreja, ou buscando na igreja, talvez o que eu chamaria hoje de um horóscopo espiritual, esperando que o pregador, que o pastor, que o profeta lhes diga o que vai acontecer no futuro. E queridos, isto pode ser qualquer coisa menos o Evangelho. O Evangelho diz que o crente deve viver pela fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam. E fé é a convicção de fatos
que nós não vemos. E fé, a Bíblia diz, é que agrada a Deus. Agora, se eu creio, por que eu preciso saber das coisas que irão acontecer comigo? É incrível a falta que o próprio Evangelho faz às igrejas que se dizem evangélicas. Muitas são muito mais esotéricas do que evangélicas, porque o Evangelho é baseado na fé, naquilo que não se vê, e não se sabe ao certo quando e como irá acontecer, mas irá, porque é promessa, porque está na palavra, e acontecerá do jeito que Deus, quando Deus quiser e da hora que Ele quiser, aquilo que está revelado nas Escrituras. A nossa fé reformada, nós cremos que a revelação máxima, final e suficiente está em Cristo. Tudo o que Deus quer falar para nós, Ele falou e Ele fala pela boca do Filho. Ele falou e Ele fala pela vida de Cristo. Tudo que Deus quer nos ensinar, tudo que Deus nos ensina ou nos ensinará, Ele nos ensina por meio do Filho. Tudo que Deus queria nos dar e tudo que Deus quer nos dar, Ele nos deu e nos dará por meio do Filho. O versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, diz: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas. Tudo neste mundo pertence a Jesus Cristo, nada é seu, nada é meu. Nada pode ser meu ou seu, nada pode ser nos dado à parte de Jesus Cristo, porque tudo é dele. Calvino também disse, e eu concordo, que nós somos os mais miseráveis e destituídos de todas as boas coisas, porque somos pecadores, a menos que Cristo nos socorra com as suas riquezas. Queridos, nenhum bem nós encontramos fora de Cristo, tudo pertence a Ele, nada temos se por meio dele não nos for dado. Por isso eu creio que a revelação máxima, ou a revelação final de Deus está em Cristo. E se eu tenho Cristo, eu não preciso de novas revelações. Eu não preciso que Deus fale comigo de outras formas, de outra ou de várias maneiras, como Ele falou antigamente pelos profetas. Porque hoje Ele se comunica conosco pelo Filho. Deus se relaciona conosco hoje pelo Filho. Hoje você e eu, nós só podemos desfrutar de Deus e das bênçãos de Deus através do Filho. E à medida que você vai seguindo e vai conhecendo Cristo, vai se relacionando, amando, se entregando ao senhorio de Cristo, Deus vai se manifestando maravilhosamente em sua vida. E Cristo ainda em sua imensa graça nos deixou a sua palavra, o Evangelho, para nos guiar a nossa vida. Portanto, nós somos guiados diretamente por Cristo, em nosso relacionamento com Ele, diário com Ele, em nossas conversas, em nossas orações, em nossos momentos íntimos a sós, e somos guiados também pela Sua palavra escrita, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, nossa regra de fé e prática. E o versículo 2 desse texto ainda diz que além de herdeiro, Cristo também é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo o que existe no universo, preste muita atenção, por meio do Filho e para o Filho.
Nós pensamos que Deus criou todas essas coisas, a natureza, para nós. Não, primeiramente Deus criou todas as coisas para o Filho. O texto bíblico diz também no versículo 3, Ele que é o resplendor da glória, ou seja, Ele, o Filho, brilha com o brilho da glória de Deus. As traduções mais antigas diz que Ele brilha com o fulgor da glória de Deus. Então Jesus também é, além de ser o Criador, Jesus é aquele que é o reflexo do Pai, é o resplendor da sua glória, é o fulgor da sua glória. Você já sentiu o fulgor dos raios solares? Da luminosidade dos raios solares? Fulgor significa uma radiância visível, uma irradiação visível, ou seja, Jesus é a radiância visível da presença de Deus. É a luz, o calor, a presença de Deus que se chega até nós. A glória de Deus, ela é tão grande, a Bíblia diz que Deus ele não se mostra, porque se Ele se mostrar nós não morremos na sua presença. A glória, a presença de Deus é tão grande, que nós não podemos vê-la, nós ficaremos cegos, nós seríamos fulminados. Mas quando a glória de Deus se reflete em seu Filho, que se tornou humano, nós podemos vê-la, nós podemos senti-la, nós podemos experimentá-la. Ou nós poderíamos ainda explicar isso de outra maneira. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É como se a glória, a presença de Deus fosse impossível de ser vista, estivesse escondida até que fosse resplandecida em Cristo. Por isso que a parte de Cristo não existe e não se manifesta a glória de Deus, a presença de Deus. Portanto, Deus se revela e Deus se comunica conosco por meio de Cristo. A Bíblia diz também que o Filho é a expressão exata do seu ser, ou numa outra tradução, perfeita semelhança do próprio Deus. E essa expressão aí no original, expressão exata ou imagem, é uma palavrinha chamada caráter. A mesma palavra que Jesus usou perguntando lá, de quem é essa imagem na moeda? É de César. E Jesus disse, dai a César o que é de César. É a ideia de uma forma viva, de uma substância oculta, é o caráter. Então Deus só é conhecido verdadeiramente e solidamente em Cristo. Portanto, quando olhamos para Cristo, olhamos para quem? Para Deus. Você quer ter experiências com Deus? Você quer receber bênçãos de Deus? Tudo isto acontecerá por meio de Cristo. Ele reflete exatamente quem Deus é. Por isso mesmo ele disse a um de seus discípulos, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Deus se comunica com você hoje através de Cristo. Portanto, Jesus é esta revelação máxima de Deus. E agora, além de tudo isso, a Bíblia diz que o Filho, ainda nesse texto, sustenta todo o universo com a sua palavra poderosa, ou com a palavra do seu poder. Cristo sustenta a ordem do universo, do sistema solar, do planeta Terra, de todas as coisas. Ele conserva em ordem pela sua vontade. E esse verbo usado aqui não tem o significado de escorar, mas de segurar mesmo, e de carregar
para um lado e para o outro. Jesus Cristo, diz a Bíblia, está dizendo aí que Ele mantém em ordem nos seus devidos lugares cada planeta, cada constelação, pela sua vontade, pelo seu poder. E queridos, quando nós começamos a conhecer quem é Jesus, saber da sua grandeza, nós precisamos, ou não teríamos outro caminho a não ser nos apaixonar por Jesus, crer mais em Jesus, buscá-lo mais, amá-lo mais, porque Ele, tudo está nele, Ele é a revelação máxima de Deus. E eu fico pensando na pobreza de espírito das pessoas hoje indo aos mais diferentes cultos, buscando uma revelação para resolver uma particularidade de sua vida, muitas vezes até mesmo egoísta. E se recebe, sai contando vantagem sobre o outro que não recebeu. Porque o meu Deus, porque o meu Deus, porque o meu Deus, como se Deus fosse só dele. Não estou tirando aqui, queridos, a necessidade de buscarmos a Deus. A Bíblia diz: fazei, pois, conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, todas as vossas necessidades. O que eu estou confrontando é que muitas vezes a pessoa vai buscar uma revelação para qualquer probleminha da sua vida, e não entende, e não experimenta, e não usufrui da revelação máxima de Deus, que é o seu maravilhoso, bendito, poderoso Filho Jesus. Se eu tenho Jesus, que mais que eu preciso? O que falta na minha vida espiritual? Voltemos ao texto, olha aí o versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. A Bíblia está dizendo aí que depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu à direita de Deus. O texto de Hebreus vem dizendo quem é Jesus. Ele é isso, Ele é aquilo, a revelação, é o herdeiro, é o Criador, é a imagem exata, Ele é o resplendor, Ele sustenta todas as coisas. E aí agora o texto dá uma virada e diz: depois de ter purificado os seres humanos, Jesus veio com uma missão. Eu falava de manhã no estudo sobre o Espírito Santo, que uma das funções do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, convencer do que é errado, do que é correto e de que haverá um juízo sobre as nossas atitudes. E olha uma coisa muito interessante, as pessoas até admitem que são pecadoras, mas as pessoas hoje não admitem que são más, admitem que são pecadoras, mas não admitem que estão perdidas. Por isso que se o Espírito Santo não tocar, convencer, nada acontece. A pessoa diz: eu sou gente boa, eu sou direito. Esse é o que está no inconsciente coletivo das pessoas. O fulano é ruim, ele é curva de rio, ele não presta, mas eu sou gente boa. E a Bíblia nos diz que todos nós nascemos pecadores, Salmo 51:5. Mas pastor, o que é isso? O que o senhor está dizendo aí? Eu não sou uma pessoa má. Eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui. Você e eu, nós nascemos do mesmo pai, e o nosso pai chama-se Adão, e a mesma mãe, chamada Eva. Nós temos a mesma origem, temos a mesma matriz, somos do mesmo tronco. Então eu queria que você respondesse, eu estou falando da purificação do pecado, eu queria que você respondesse algumas
perguntas que eu vou te fazer. Se você se acha tão bom ou se nós temos um conceito tão bom a respeito de nós mesmos. Por acaso você ensinou o teu filho a mentir? Quem aqui já ensinou o filho a mentir? Levanta a mão. Deixa eu abaixar rápido aqui. Obviamente que espero que ninguém, né? Afinal nós somos gente boa, nós não somos mentirosos, nós somos honestos. Você ou eu, nós já ensinamos o nosso filho a brigar com o irmão mais novo, a tripudiar o mais novo? É claro que não. Eu sou da paz, eu não quero briga. Eu nunca ensinei meu filho, a minha filha ali, fazer tripudiar a menor. Você já ensinou o seu filho a ser egoísta? Não é possível. Afinal você tem um bom coração. Você nunca ensinou ele a ser egoísta. Você já ensinou o seu filho a passar a perna? A enganar os coleguinhas na escola, a esconder as coisas, bancar o esperto? Pastor, que absurdo, eu nunca fiz isso. Então deixa eu perguntar para você, por que ele faz tudo isso? Por que as minhas fazem tudo isso? Eu chego à conclusão então que o teu filho não é teu, porque você não ensinou nada disso para ele, ele faz tudo isso. Mas se você tem certeza que é teu filho, tua filha, então me responda: de quem ele herdou todos esses pecados? E agora, depois que eu falei que todos nós somos miseráveis, tem uma segunda má notícia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte, no sentido bíblico, é o total afastamento de Deus. Portanto, todo aquele que permanecer no estado de pecado, ficará separado de Deus na eternidade. Todos os pecadores estão debaixo do julgamento de Deus. E haverá, queridos, eu creio piamente nisso, um fechar das cortinas da história da humanidade, onde todos serão pesados na balança. E aí então a justiça se completará, porque será a justiça divina e não a corrupta e falha justiça humana. E isso de fato precisa acontecer, você há de convir comigo, porque não existe justiça em nosso mundo. E eu não estou falando só de Brasil não, a gente assiste muitos filmes americanos, a gente vê o sistema tão falho lá quanto aqui. Todos serão pesados na balança. Mas como acabamos de ler, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, Jesus foi para o céu e está à direita de Deus. Interessante, queridos, que estudando esse texto eu descobri uma tradução mais antiga que diz assim: havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados. E me chamou a atenção nessa tradução antiga, a palavra por si mesmo. Jesus nos purifica de todo pecado, nos tira todo pecado, nos redime por si mesmo. Ele não precisa da ajuda de outra pessoa. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não olha se eu tenho ou não tenho merecimentos, se eu guardo ou não guardo a lei de Deus, se eu sou religioso ou não sou, se eu sou bom ou não sou. Simplesmente a Bíblia diz que Ele tira os meus pecados por Ele mesmo, por si mesmo. Porque a obra foi feita em seu corpo, na cruz, como um cordeiro imaculado, sem mancha. Ele carregou as minhas sujeiras, Ele carregou as nossas máculas, os nossos pecados. E eu quero dizer uma coisa muito séria e importante nesta noite.
Eu preciso desesperadamente de Jesus, senão estou perdido. Você precisa desesperadamente de Jesus, senão você também estará perdido. Não confie na tua bondade, não confie na tua justiça própria, não confie nas coisas boas que você faz. Diante da santidade de Deus, a minha santidade é sujeira. Diante da bondade, da grandeza da bondade de Deus, a minha bondade é maldade. Se para a minha salvação valesse alguma coisa daquilo que eu faço, então porque o Filho de Deus, tão santo, tão poderoso, deveria ter morrido na cruz como um miserável? Então nesta noite tome uma decisão firme na sua vida, se você ainda não fez isto, a de aceitar definitivamente que você precisa de Jesus. Ele é a revelação máxima de Deus. Tudo que você busca em Deus, você encontrará e receberá mediante Jesus. Inclusive, e muito mais, a salvação eterna da sua alma. Depois de purificar os nossos pecados, a Bíblia diz que voltou de onde veio, assentou-se no trono. Ele está ao lado de Deus governando o mundo. Essa expressão sentou-se no trono indica exatamente isso. Ele é rei, ele governa, ele tem autoridade. E eu queria encerrar, queridos, dizendo para você com muita calma, como diz o pastor Messias, com muita calma, olhe para mim. Hoje Jesus é o teu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Mas quando Jesus voltar, no toque da última trombeta, Ele não será mais o nosso Salvador. Ele será o nosso juiz. E Ele virá para fazer justiça. Tim Keller, pastor presbiteriano de Manhattan, ele diz: no tribunal nós não precisamos de um Jesus que seja um exemplo de comportamento moral, nem de seu apoio amoroso. Nós precisamos de um advogado. E esse advogado é Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hoje é tempo de salvação. A revelação máxima de Deus é o seu Filho, Jesus. Você não precisa de mais nenhuma nova revelação. Ele é suficiente. Ou Jesus Cristo é suficiente para você em termos espirituais e religiosos, ou você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Se você precisa de mais alguma coisa além de Jesus, é porque você não entendeu e não descobriu ainda quem é Jesus. A pergunta que eu quero encerrar esta mensagem é: não é se você já tem a Cristo, mas Ele já tem a você? Cristo já tem a você?